Oi minha gente, boa tarde. Aqui é Antônio Jaime. Bem, deixa eu vos falar uma coisa. Eu que tenho uma história para vocês, né? Quero contar para vocês, mas antes de contar a mesma história, quero vos falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que não uso muito as redes sociais para fazer vídeo e postar. Só posto algumas fotos, mas hoje decidi, né, fazer esse vídeo contando essa história aqui e postar, compartilhar com os irmãos, né? Então, a história é a seguinte. No mesmo dia, dois dos discípulos de Jesus caminhavam ao povoado de Emaús, a 11 km de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, conversavam sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Enquanto isso, Jesus aproximou deles e começou a andar junto com eles. E os olhos dele parecia que estavam impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: sobre o que vocês conversam tanto enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Respondeu um deles, chamado Cleopas: você deve ser a única pessoa que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Então Jesus perguntou: que coisas? Então começaram a lhe explicar tudo o que tinha acontecido sobre Jesus de Nazaré. Ele era um profeta que falava as palavras poderosas e ações poderosas diante dos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos o condenaram à morte e o crucificaram. Ele era a nossa última esperança que poderia resgatar Israel. Mas isso já tem 3 dias que aconteceu. Hoje, bem cedo de manhã, uns dos nossos do grupo foram até o túmulo de Jesus, mas nos contaram uma história surpreendente. Disseram que o corpo dele já tinha sumido e viram 2 anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Enquanto isso, alguns dos homens do nosso grupo correram até o túmulo, encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Então Jesus disse: como vocês são tolos? Como custa de entender aquilo que está escrito pelos profetas? Então ele começou a conduzir os dois a explicar sobre a escritura de Moisés e dos profetas, acerca dele mesmo enquanto caminhavam. E aconteceu que quando aproximaram ao destino de Emaús dos dois, Jesus se fez como quem ia embora. E os dois insistiram que ele ia com ele em casa, porque já era tarde. E Jesus foi com eles em casa. Enquanto estava à mesa, Jesus tomou pão, abençoou o pão e partiu e lhes deu. Enquanto isso, os olhos deles foram abertos e Jesus já tinha sumido. Então se perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava sobre a escritura no caminho? Essa é a história que eu tinha para vocês. Essa história falou tanto comigo quando eu escutei também pela primeira vez, porque nós como cristãos, nós como missionários, às vezes andamos com os olhos vendados, não conseguimos enxergar a verdade. Então, até certo momento, Jesus nos aparece, fala conosco, mas nós não conseguimos reconhecer. Mas depois de tantas coisas que passamos, chegamos num certo ponto que Jesus decide abrir nossos olhos para ver a verdade. Então, irmão, aprenda com essa história aí. Coloca um likezinho aí se gostou da história e também compartilhe com alguém próximo de ti. Obrigado.